noite. Boa noite. Essa entrevista hoje fecha, vai ser a 12ª, foram 12 entrevistas nesse ciclo de cenas de um autor. E esse projeto começou em 2008 com cenas de um ator. Aliás, eu queria muito agradecer os atores que participaram de cenas de um ator, os convidados. Hoje é uma data muito especial, que além de ser o encerramento de cenas de um autor, Montenegro Raman faz 19 anos hoje. Então, é uma data duplamente especial. Eu espero uma entrevista muito boa. Estou nervoso, como vocês podem perceber. Então, agora, em janeiro de 2012, vai acontecer o próximo ciclo de cenas. Só que dessa vez vai ser um pouco diferente. A partir da semana que vem, vocês podem entrar no portal da Montenegro Raman e votar se vocês preferem cenas de um autor 2 ou cenas de um diretor. Então, quem vai decidir é o público. Vocês podem entrar e votar a partir da semana que vem. E depois de completado esse próximo ciclo, no começo de 2012, para o aniversário de 20 anos da Montenegro Raman, a gente gosta muito de comemoração, será lançado sem fins lucrativos uma coleção, uma série de livros com as 50 entrevistas e uma série de DVDs. Vai estar tudo registrado e isso vai ser para a comemoração do ano que vem. Mas agora vamos ao filé mignon. O convidado de hoje, ele é escritor, jornalista, roteirista, autor de novelas e me parece que também colecionador de arte e um bom decorador. Ele publicou o primeiro livro aos 16 anos e é o único autor da TV Globo que nunca escreveu novela que não fosse novela das 8. Tê-lo aqui hoje é uma honra e um privilégio, porque ele já está na cabeceira da pista, pronto para decolar com Fina Estampa, que é a próxima novela das 8, estreia daqui a um mês e deve ser um grande sucesso. Então, por favor, uma recepção calorosa para Aguinaldo Silva. Ele esqueceu de dizer que eu sou essas coisas todas e também sou muito tímido. Por isso, se preparem. Aguinaldo diz que não fala muito, o negócio dele é escrita, mas você falou que já está soltando, não é isso? Hein? Você disse que já está falando mais. Eu tenho a impressão que daqui a uns 30, 40 anos eu já consigo ser um bom animador de auditórios. Então, enquanto eu tomo água, que eu estou nervoso, eu queria que você começasse falando, conta pra gente da tua história, do começo, e de como foi a sua vida em Carpina e como você começou a escrever. Bom, eu não gosto de falar muito da minha história em Carpina, porque dá a impressão que eu sou, assim, populista, mas a minha família era muito pobre, né? E meu pai conseguiu, não sei como, me botar nos melhores colégios, mais caros, então eu sempre estudei com pessoas de classe média, no Colégio Salesiano, no Colégio Americano Batista, essa coisa toda. Meu pai apostava muito na minha educação, então o meu primeiro presente que ele me deu, quando eu tinha 11 anos, foi um dicionário que eu guardei até uns 10 anos atrás, quando eu perdi uma das minhas mudanças. Mas eu sempre quis ser escritor. Quer dizer, eu não sabia que queria ser escritor, mas eu gostava de escrever, era o meu brinquedo predileto. E, aos 16 anos, eu já tinha escrito 3 romances, e resolvi mandar um deles para uma editora carioca, que chamava-se Editora do Autor, que era dirigida pelo Fernando Sabino, Vinícius de Moraes e outros. Mandei esse livro, o livro chamava-se Redenção para Jó, né? O Jó era o Jó da Bíblia. E uma semana depois eu recebi um telegrama do Fernando Sabino dizendo: olha, nós vamos publicar seu livro. Eu tinha 16 anos. E aí virei escritor. Foi assim. Você não achava... O que você falou para eles? Como é que você mandou junto com o livro? Você não mandou uma carta? Ah, sim. Eu mandei uma carta, claro. Eu mandei uma carta que começava dizendo assim: eu sou um caso raro de precocidade e intuição. Ou seja, já naquela época eu sabia vender meu peixe. Te pagaram pelo livro? Eles pagaram os direitos autorais. O livro vendeu bastante, porque um cidadão lá no Recife, que era professor da Faculdade de Medicina, era uma pessoa muito conhecida, ele achou que o livro era imoral e comprou todos os exemplares e jogou no Rio Capibaribe. Que bom, vendeu. Então vendeu muito bem por causa disso. E
E daí, do seu primeiro livro, o que foi? Foi um segundo livro? Você foi parar em jornal? Qual foi o Não, próximo aí por passo? causa disso, quer dizer, eu, a essa altura já tinha 18 anos, o Samuel Weiner resolveu criar a Última Hora do Nordeste, e aí arregimentou jovens promissores lá no Recife para trabalhar no jornal, e eu fui um deles. E foi assim também, sem querer, querendo, que eu virei jornalista, que foi a minha profissão, e eu acho que, no fundo, ainda é a minha profissão. Eu continuo me considerando um jornalista, tanto que eu costumo dizer que eu não sou novelista, eu estou novelista, mas a minha profissão mesmo é jornalista. É isso que eu te perguntar. Quando você vai a um hotel e pergunta profissão, você preenche jornalista? Não, aí eu preencho escritor. Escritor. É. Aliás, você vai a hotéis porque você tem um apartamento em cada canto do mundo, que eu sei. Atualmente eu vou menos a hotéis, quer dizer, eu vou para as minhas próprias casas. Posso falar? Você tem apartamento no Rio alguns? Portugal. Portugal, tive Paris. não tenho mais. Paris não tem mais? Essa bolha, no auge da bolha, eu não resisti. Mas o teu barato é ter lugares ou é criar lugares? Porque, pelo que eu entendi, me deduraram que você gosta de comprar, decorar e ir para outro. Eu até sei quem foi que falou isso. Sabe, eu também. Não, eu gosto muito de decorar apartamentos, mesmo os que eu já tenho, quer dizer, eu gosto de mudar sempre, né? Mas o que eu gosto mesmo é dessa coisa de nunca saber onde é que eu vou dormir, né? De 3 em 3 dias sou eu e o Saddam. O Saddam Hussein também era assim, né? Não pelas mesmas razões, eu mudo muito de casa, né? Não sei, daqui a pouco, com novela no ar... Hoje eu sei onde vou dormir, amanhã eu não sei. Mas é isso mesmo? No Rio de Janeiro você não tem planejamento? Não tenho. Depende da vontade. E você tem um computador em cada lugar, é isso? Eu tenho um computador em cada lugar, tenho roupas, tenho tudo. A única coisa que eu levo são o pendrive, onde tem, quer dizer, os meus computadores não têm arquivos. Os meus arquivos são todos guardados em várias penas, entende? E você disse que você gosta de circular, e você é um homem do mundo, que eu sei que você vai muito a Portugal e tudo. Você carrega dentro de si a Carpina, você carrega dentro de si o lugar de onde você veio? Sim, eu acho que todo mundo tem as suas origens lá bem fincadas, né? Por mais que você seja um cidadão do mundo e viaje, e descubra coisas e se transforme, que a gente está sempre se transformando, né? Mas tem uma coisa de Carpina que está sempre dentro de mim. O que é? Como é que se manifesta isso? Eu acho que é um certo espanto que eu tenho até hoje perante o mundo. Eu sempre fico muito espantado com essa coisa maravilhosa que é esse mundo que a gente vive, no qual a gente erra tanto e a gente acerta tanto, né? E depois a gente vai embora e vem outros. Isso é uma coisa que eu carrego dentro de mim. Como é que é o teu processo de criação? Porque eu perguntei de computadores, que você tem um em cada lugar. Como é que é? Você senta, escreve no computador, você cumpre horário, como é que é o teu processo? Olha, eu sou um escritor profissional, então, quer dizer, independe de eu ter uma novela no ar, de eu estar escrevendo, sabe, eu tenho que escrever todos os dias, porque isso é treino, é como tocar piano, você tem que treinar todo dia, né? Então, todos os dias, desde que eu deixei de trabalhar no jornal, na redação do jornal, porque quando você trabalha no jornal, você tem uma disciplina, você é obrigado a ter uma disciplina muito grande. Isso, inclusive, me ajuda muito no ato de escrever novelas. Mas desde que eu passei a trabalhar em casa, eu mantive essa disciplina, ou seja, todos os dias eu me preparo para trabalhar. Ou seja, eu acordo muito cedo, tomo banho, faço barba, boto uma roupa, tudo isso, aí desço a escada, sento no computador e começo a trabalhar. É como se eu tivesse saído de casa, entendeu? E todos os dias eu escrevo, não interessa se eu estou de férias, se eu não estou escrevendo novela, se eu não tenho nada para fazer, todos os dias eu sento e escrevo. Primeiro, porque eu gosto, e segundo, porque eu acho que faz parte da profissão, você está sempre pronto para tudo, né? Você tem que treinar, né? E se não vem inspiração? Quer dizer, você está me dizendo que você cumpre isso todo dia, mas tem dias que você senta, olha para o computador e fala, não tenho nada para escrever. Bom, quando você escreve novela, você descobre que esse negócio de inspiração não existe. Você tem que escrever... porque você tem que escrever um capítulo por dia, são 35 páginas, né? Então, você jantou ontem à noite, foi dormir tarde, acordou às 5h30 da manhã, como eu acordo, está com dor de cabeça, né? Tomou um pouquinho mais de vinho do que devia, e aí você diz assim, não vou conseguir. E senta lá e escreve 35 páginas. Quer dizer, essas coisas, se você for esperar a inspiração, você está perdido, porque você não tem tempo para isso. Você tem obrigações, é diferente, né?
Então, essa obrigação da novela, de escrever, de produzir 35 páginas por dia, 6 vezes por semana, essa obrigação te dá um senso de rapidez no trabalho, quer dizer, você trabalha e acabou, né? Alguma coisa te tira dessa tarefa? Que você tem que fazer, mas tem alguma distração que você te desvie disso? Falar, hoje eu não vou, hoje eu vou fazer outra coisa. Algum prazer secreto? Não. Não, houve uma época em que, mas isso foi muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, em que eu gostava muito de ir ao shopping às 10 horas da manhã, quando abria. Por quê? Para não encontrar gente, é isso? Então, a pior fase, não para andar no shopping, eu adorava andar no shopping 10 horas, porque estava vazia, como se fosse meu o shopping. E isso aconteceu de uma maneira muito, quase que obsessiva, quando eu escrevi uma novela chamada Suave Veneno, que por acaso não deu certo, porque eu fui muito no shopping. Mas agora você escreve com cenas em shopping que eles fecham para você e você vai lá, vai cedinho, pega sempre. Pois é, mas eu não gosto de ver as cenas, quer dizer, eu não gosto de ver as gravações de cenas. Quer dizer, um dia eu estava no meu apartamento, num dos meus apartamentos, na Praia da Barra, e estava trabalhando desde as 7 horas da manhã, e às 10h30 eu resolvi tomar um cafezinho. E fui lá na minha máquina, fiz um café e fui na varanda. E quando eu cheguei na varanda, que eu olhei lá embaixo, tinha um carro com um laço pink parado na porta do meu prédio. O meu apartamento é no 10º andar. E aí eu falei, mas um carro com um laço pink é da minha novela, né? E descobri que estavam gravando uma cena da minha novela ali, né? E aí eu resolvi acompanhar lá do alto, né? Acompanhar a gravação da cena. E descobri o seguinte, que eu demorei exatamente 15 minutos para escrever aquela cena. Eles levaram 4 horas para gravar. Foi rápido, então. Pois é. Foi uma gravação rápida. Então, realmente, eu não vou ver gravações, porque eu acho que o tempo é completamente diferente. O tempo do autor é um, o tempo da gravação é outro, completamente diferente. E como é que você garante que a tua visão vai ser transportada para o vídeo? Como é que você, se você não vai lá acompanhar, como é que você garante cenário, figurino, ou você confia cegamente no diretor e na equipe? Olha, eu confio cegamente no diretor, confio cegamente nos atores, que são fantásticos sempre, né? E confio nos produtores, nos técnicos, confio em todo mundo, porque se eu for parar de escrever a novela para fiscalizar o que é que estão fazendo com o meu texto, aí eu estou perdido, a novela fica uma droga, né? Mas nunca te aborrece? Nunca chega uma coisa e fala, isso eu não gostei? Olha, às vezes acontece, mas a gente sempre tem que levar em conta que as condições de produção e de gravação não são as mesmas condições da escritura. Quando você escreve, você é o absoluto senhor de tudo, você pode tudo, né? Agora, quando eles vão gravar a cena, é diferente. Chove, alguém atrapalhou, sabe? Não, a gente tem que levar isso em conta, né? O autor não pode exigir uma perfeição que as condições de produção e de gravação não permitem, porque não permitem, eles não têm tempo. Já aconteceu ou acontece com frequência de superarem ou chegarem às suas expectativas? Aquilo que você escreveu na sua cabeça, você consegue ver aquilo na TV? Acontece isso com frequência? Quase sempre, é? Quase sempre. Uma vez eu estava escrevendo um roteiro para um filme, para o Carlos Manga, que é um gênio, né? Nós sabemos disso. E ele me fez reescrever o roteiro 6 vezes. E era para um filme do Renato Aragão, né? E na 6ª vez eu falei, mas Manga, isso é uma comédia, é um filme para público infantil, não sei o quê. E ele falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, o filme será muito bom se conseguir passar 50% do que está no texto. E para isso o texto tem que ser muito bom. Entende? Essa foi uma lição que ele me deu. Então, eu sempre levo isso em conta, quer dizer, quando a cena tem pelo menos 50% do que eu esperava, né? Ela é muito boa. E, geralmente, ela tem 80%. O que chegou a 100%? Muita coisa. Muita coisa. Algumas coisas chegam a 110%. Que novela você curtiu mais? Bom, é difícil. Ou minissérie, ou novela, seriado. Eu acho que a minha novela, assim, da qual eu guardo melhores recordações, é de A Indomada. Eu acho que essa quase sempre me deu 110% do que eu esperava. Mesmo com aquele tanto de fantasia e de tudo? Exatamente. Eu acho que aquela foi um presente que me deram. Então, a gente estava falando você disse que você é muito regrado por causa do seu começo, do seu trabalho no jornal. Como é que você foi do jornal para a televisão? Bom,
deixa eu falar uma coisa para você. Até ir para a televisão, eu nunca tinha visto novela. Quer dizer, nunca tinha acompanhado uma novela, porque eu trabalhava à noite, eu era jornalista, eu saía da redação 11 horas da noite, né? Às vezes não saía, ficava até o dia seguinte. Na época dos sequestros, quando sequestrava o embaixador suíço, não sei o que, eu fiquei 2 dias no jornal, sem sair. Então, eu até ir para a televisão, eu nunca tinha visto uma novela inteira. Aos sábados eu via alguns episódios, alguns capítulos de novela, mas nunca vi uma novela inteira. E também nunca me passou pela cabeça trabalhar na televisão. Você é noveleiro hoje em dia? Desculpe te interromper. Hoje em dia você curte novela? Hã? Você curte novela hoje em dia? É que você falou que você não assistia, mas hoje em dia você gosta de assistir novela? As minhas eu gosto. Não, estou brincando. Eu vejo novelas, claro que eu vejo as novelas. Hoje eu vejo, porque eu sou um profissional. Eu tenho que ver as minhas e as dos outros, claro. Eu só não vejo quando estou escrevendo a minha. Quando a minha está no ar, aí eu não vejo as novelas dos outros. Porque senão eu acabo virando Tia Júlia e escrevinhador, quer dizer... Você sabe tudo, que você foi o único autor, eu posso estar enganado, mas eu acho que ninguém mais falou que assiste novela dos colegas, você foi o único. Mas eu acho que assistem, sim, eles não gostam de falar. Pois é. Assistem. Eu imagino que assistam, mas você foi o que teve coragem de falar. Eu acho que é meio obrigatório, você é um profissional, você tem que ver o que é que você está fazendo. Assim como a gente vê os seriados americanos com esse espírito profissional, né? Você tem que ver o que é que seus colegas estão fazendo, né? Bom, eu te interrompi, você estava contando que você não via novela. Eu não via novela. Então, mas eu era um repórter especializado em assuntos policiais na redação. E por causa disso, e como eu também escrevia livros, porque eu continuei publicando livros, essa coisa toda, a TV Globo resolveu fazer um seriado chamado Plantão de Polícia, que se passava na redação e que tinha como personagem principal um repórter policial. E por causa disso eles me chamaram para escrever, né? Eu tinha feito um curso de roteiro com Leopoldo Serran, que era uma grande figura, uma figura assim que faz muita falta. E aí, por causa disso, me chamaram para escrever o Plantão de Polícia. E eu fui, né? E era muito engraçado porque éramos 4 roteiristas. Eu, o Doc Comparato, o Antônio Calmon e o Leopoldo. E os 3, que já eram cobras criadas, já trabalhavam em televisão, cada um escreveu o seu primeiro episódio pensando no piloto. Cada um fez um piloto, e eu não, né? E quando o Daniel Filho leu os 4, decidiu que o meu é que seria o piloto. E foi assim que eu estreiei na televisão, foi no seriado Plantão de Polícia. Mas novela era uma coisa que eu nunca imaginei que algum dia escrever novelas. E como é que te chamaram? Como é que você foi parar do seriado para a novela? Bom, diz a lenda que quando eu escrevi uma minissérie chamada Bandidos da Falange, a Janete Claire falou para o Boni, esse cara é novelista. E aí o Boni, logo depois, me chamou para escrever uma novela em parceria com a Glória Pérez, que foi Partido Alto. Entende? E foi muito engraçado porque eu não conhecia a Glória não me conhecia, e nós nos encontramos no elevador. Quer dizer, nós nos conhecíamos de fotos, né? E aí eu perguntei, você vai para onde? Ela falou, eu tenho uma reunião com o Boni às 3 horas. Eu falei, engraçado, eu também tenho, né? E aí descemos os 2, ficamos lá na antessala, entramos, e aí o Boni disse, eu quero dizer para vocês que vocês 2 vão escrever juntos a próxima novela das 8. Evidentemente que não deu certo, né? Mas por quê? Vocês brigavam muito? Não brigávamos, mas nós tínhamos concepções diferentes do que seria uma novela, embora eu não tivesse a menor ideia do que fosse novela. A Glória já tinha alguma, né? Mas porque a gente tinha concepções totalmente diferentes e porque cada um queria escrever a sua própria história, né? Entendeu? E até hoje nós fazemos isso, cada um de nós escreve a sua própria história. E como é que é essa história de parceria para você? Você gosta de coautoria, você prefere parceria? Como é que funciona isso? Bom, eu fui o primeiro autor a dar coautoria em novelas, quer dizer, não existia isso. Eu comecei a trabalhar com o Ricardo Linhares e a Ana Maria Moretso, e na segunda novela eu resolvi que eles seriam coautores. Isso causou um certo mal-estar entre os autores. Pelo menos 2 autores da época ligaram para mim dizendo que eu não devia fazer isso, que cada autor devia escrever sua própria novela. Mas eu deixei para lá e descobri que novela, na verdade, embora o autor goste de dizer que é o dono da novela, o verdadeiro dono da novela é o produtor. No caso, a TV Globo. É quem produz, é quem bota dinheiro lá, entendeu? Então, por exemplo, eu dou sempre um exemplo, que é o seguinte, quando o filme ganha o Oscar de melhor filme, quem vai receber o Oscar não é o diretor, nem é ninguém do elenco, é o produtor. Ele é o dono do filme. Pois é. Então, e eu acho que para escrever a novela da melhor maneira possível, você precisa de interlocutores, entendeu? Esses interlocutores são coautores ou são parceiros.
são pessoas que fazem essa longa viagem que é escrever uma novela contigo e que te ajudam a não ser tão solitário na execução das tramas. Eu acho sempre muito produtivo você ter pessoas do seu lado quando você está escrevendo uma novela. E hoje em dia, então, você não faz mais coautoria? Não, não. Isso é sua escolha sua? Não, isso é diretriz da televisão? Isso é escolha minha. Como eu estou escrevendo, provavelmente, as minhas 10 últimas novelas... Peraí, a partir de quando? Isso é a partir da Fina Estampa? A partir de Senhora do Destino. Então, deixa eu fazer as contas. Faltam 7. Tá bom. Então, eu acho que essas 10 últimas eu tenho que assinar sozinho. Minissérie não conta, né? Não, minissérie não Então, conta. Nem seriado. E como é que funcionam as suas parcerias? Os seus colaboradores, como vocês trabalham juntos? Bom, eu faço as escaletas dos capítulos, porque eu acho que, quer dizer, o dono da história é quem faz as escaletas. A escaleta é o capítulo resumido. Uma escaleta, por exemplo, a minha escaleta tem 13 páginas, o capítulo tem 35, ou seja, a escaleta é o que seria o capítulo sem os diálogos. A história está toda ali. Você sabe o que acontece se ler a escaleta. Algumas vezes eu estou fazendo a escaleta e no meio da descrição de uma cena, eu engreno a própria cena e já escrevo a cena, já entrego com aquela cena ali no meio, né? Mas a escaleta, depois de escrita a escaleta, eu decido quantas linhas terá cada cena, né? E quem vai escrever. Dos meus colaboradores. E aí distribuo com eles. Eles escrevem as cenas, tem uma primeira pessoa que lê as cenas, que é a Maria Elisa Berredo, que é uma grande amiga minha, que trabalha comigo há anos. Ela monta o capítulo, ela faz uma primeira revisão, e aí passa para mim, e eu faço a revisão final, e dou o que as pessoas chamariam de o meu tom, né? Entende? Ou seja, a novela acaba tendo uma unidade muito grande por causa disso, porque eu faço a primeira coisa, que é a escaleta, e depois eu faço a última coisa, que é a revisão final no texto, com toda a liberdade de mexer. Agora, eu faço reuniões quinzenais com meus colaboradores, e essas reuniões são altamente democráticas. Eles podem falar o que eles quiserem, dizer o que eles quiserem, e eu sou um verdadeiro vampiro. Você acata as sugestões deles? Tudo. Nada passa por mim sem causar algum efeito. Quando você está escrevendo novela, você não pode perder nada. Isso é só nas reuniões? Ou dia a dia? Por exemplo, conversas aqui no camarim, você saca ideias ali? Quando eu estava escrevendo Senhora do Destino, tinha uma situação que era a seguinte: a Suzana Vieira descobria que a filha dela era a Carolina Dickmann, e a Carolina rejeitava a Suzana porque dizia que a verdadeira mãe dela era quem a criou, que no caso era Nazaré. E eu pensei, essa situação de rejeição vai render umas 3 semanas, né? A Suzana vai lá e a Carolina diz que não quer papo com ela, e a Suzana chora, e não sei o quê. E comecei a mandar bala, né? E aí, no final da primeira semana, na metade da segunda semana, eu estou no supermercado, e aí uma senhora chega perto de mim e fala assim: eu posso falar uma coisa para você? Eu disse, claro, pode. Ela falou, olha só, a Carolina Dickmann está ficando muito chata. Aí eu voltei para casa com as minhas comprinhas, guardei todas elas, fui para o computador e escrevi a cena em que a Carolina aceita a mãe. Ou seja, em vez de 3 semanas, só durou 1 semana e meia a situação. Você usa o público? Você se baliza muito pelo público? Constantemente. Em Duas Caras, eu frequento sempre o mesmo supermercado que fica do lado da minha casa. E há anos que as empacotadoras e as caixas me pediam para botar um personagem que tivesse essa profissão na novela, né? E em Duas Caras eu botei nada menos do que a Marjorie Stiano, sendo empacotadora e caixa. Ela era a mocinha, né? Era mocinha, pois é. Toda vez que eu entro no supermercado, até hoje, elas me aplaudem. O que você acha dos grupos de discussão? Como é que é a tua relação com eles? Olha, eu acho que são muito importantes, entendeu? Mas são muito mais importantes pelo que não é dito do que pelo que é dito. Por exemplo, uma coisa muito interessante é quando você vai num grupo de discussão e as pessoas não dizem assim, o Antônio Fagundes, mas dizem o Juvenal Antena. E aí você percebe que o Antônio, aquela figura poderosíssima que é o Antônio Fagundes, foi anulado pelo personagem que ele está vivendo, o que significa que o personagem está funcionando. Entende? Nas conclusões finais, no relatório final do grupo de discussão dos especialistas, eles passam por cima disso. Mas o autor que vai lá e fica atrás do vidro escutando, ele percebe que isso é importante. Isso significa que o personagem pegou e que a novela está dando certo. O que você escuta mais? Os grupos de discussão? Você assiste a novela
quando ela vai ao ar, ou você assiste os que te mandam? Não, eu assisto a novela diariamente quando ela vai ao ar. Você não assiste os capítulos gravados? Eu não gravo para ver depois, não, eu vejo na hora, porque eu tenho a veleidade de achar, como tem 40 milhões de pessoas vendo aquilo ao mesmo tempo que me passa algum tipo de energia, ver junto com o telespectador. Então, eu vejo naquela hora. Então, para isso, eu não saio de casa durante a novela, não saio à noite, nada disso, porque eu tenho que ver a novela quando ela vai ao ar. Que opinião manda mais para você? Ibope, grupo de discussão ou as empacotadoras do supermercado? As empacotadoras, certamente. É o povo, as pessoas na rua, né? Você muda frequentemente coisas na novela? Tem coisas que você não altera? Fala, não, isso vai ser assim, eu não vou mudar. Ou nada é imutável na tua novela? Não, nada é imutável. Porque a novela não é feita para mim, é como eu já falei, a novela é feita para o público, entendeu? Você tem que ir ao encontro do que ele quer. Você tem que saber, ter a percepção, o que as pessoas querem. Às vezes você começa uma novela achando que as pessoas querem ver uma determinada coisa e eles não querem, já mudaram de opinião, já querem ver outra. E aí você tem que correr atrás. Então, hoje em dia, fazer novela com internet, essas coisas, é mais fácil do que antigamente? Olha, o problema é que tem muita novela no ar, né, eu acho. Tem muita novela, muito seriado, muita minissérie, muita coisa. Então, as novelas estão ficando assim, mais complicadas. É mais difícil você conseguir ser original, né? E a própria internet dificulta isso, porque a internet oferece tanta coisa, né? Assim, superficial, mas oferece, né? Você está dizendo que é mais difícil fazer novela hoje do que há 20 anos? E é mais difícil, principalmente... Eu hoje dei uma declaração que depois eu achei que vão me crucificar por causa disso, a propósito de Roque Santeiro. Eu falei que a gente era muito mais ousado na época da censura, as novelas eram muito mais ousadas do que são hoje. Existe censura ainda, você acha que tem? Existe uma censura, uma não censura, né? Que essa coisa da classificação por faixa etária, né? Porque, de repente, a tua novela pode ser, das 9, pode ser classificada para as 11. Alguém decide isso e você não tem saída, a novela vai para as 11 horas. Né? Que nem aconteceu com Duas Caras. Quase aconteceu. O negócio da whiskeria, né? Se eu não explodisse a whiskeria, ela ia para as 11 horas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que hoje em dia a censura é por causa do politicamente correto. Você já não pode mais falar as coisas que você falava, que na época da censura você até podia, apesar da censura, entendeu? Hoje é difícil, você não pode botar uma enfermeira na novela, porque todos os sindicatos de enfermeira do Brasil te processam. Não é? É uma coisa complicada hoje. Eu acho que politicamente são 3 coisas que estão assim, contribuindo para que a novela se torne mais difícil. É o porteiro eletrônico, o telefone celular... O telefone está dizendo porque o pessoal não pode bater na porta, não, é isso? Porque tinha aquela famosa cena que a mocinha abria a porta e dizia assim, você? Né? Agora tem que ligar, tem que avisar, está subindo fulano, é isso? Agora o porteiro Severino liga e diz assim, olha, a dona fulana está subindo, a dona Nazaré vai aí. Aí já viu. O que mais? Você falou que tinha mais 2 coisas. O telefone celular, que eu acho que aprendi a usar agora, dramaturgicamente, o celular, e nessa novela Fina Estampa, eu finalmente consigo usar o telefone celular dramaturgicamente, e o politicamente correto, quer dizer, né, você não pode mais falar nada, né, porque tudo é ofensivo, né? E toma processo, né? E toma processo, quer dizer, se te processam, por exemplo, em Tocantins, você vai ter que ir lá, né, para responder. É terrível. E por que você acha? Você acha que o povo careteou, é isso? Está todo mundo mais careta? O que está acontecendo? Não, eu acho que ficou... Posso usar a palavra? Pô, eu acho que está todo mundo mais hipócrita. Achei que você falou um palavrão. Não, mas é porque essa palavra não se usa. Mas eu acho que todo mundo continuou como sempre foi, mas há uma hipocrisia que paira sobre tudo hoje em dia, que faz com que as pessoas se finjam ofendidas com coisas que, na verdade, não as ofendem, né? Então, já que você falou, vou tocar... Eu ia empurrar lá para frente, mas já que você pintou nesse assunto agora, a história do beijo gay, que eu não sei porque que isso aí dá tanto assunto. Porque pode fazer, vamos lá, na Senhora do Destino tinha uma cena de pedofilia lá entre os irmãos, não tinha? De pedofilia não, desculpa, de incesto. Pedofilia, eu estava pensando no negócio da Ari Fontoura, lá na novela você falou? Senhora do Destino, não tinha negócio dos irmãos? Eles não sabiam que eram irmãos. Mas, quando sabem, a coisa é... Ari Fontoura, anos atrás lá, que era Aí Tieta. Sim, na Tieta era uma coisa... as rolinhas, que era uma coisa do Jorge Amado, que era, assim, foi dificílimo de tratar aquilo, né? E o beijo gay não pode? Não, o beijo gay só lá em casa.
eles estão empatando tanto a porra do beijo gay? Olha, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que as novelas argentinas têm cenas de cama, né? Tem uma novela chamada Botineiras, que é sobre senhoras que gostam de jogadores de futebol, que tem uma cena entre dois jogadores, que é uma cena de cama, e nesse dia a audiência da novela foi a estratosfera. Aí os produtores, bota mais, mas aqui não pode. Qual foi a coisa mais, na sua opinião, ousada que você já colocou no ar? Deixa eu ver. Eu acho que aquela situação A3, que tinha duas caras, era muito ousada, né? Mas eu dei um tratamento... Que era a Leona Cavalli com o Tiago, aquela série. Aquela engravida. Pois é. E que ninguém sabe muito bem quem é quem ali, quem transa com quem é o pai da criança, é uma coisa... Eu achei que aquilo foi uma situação muito... Mas que eu soube... eu dei um tom meio de conto de fadas, meio assim, sabe? A história... e aí passou, né? Eu acho que a história das rolinhas na Tieta era uma história assim, muito difícil, que me chocava muito, né? Porque era pedofilia, né? Mas estava no livro do Jorge Amado, eu tinha que usar, né? E para compensar eu criei o personagem, que era o personagem da Luciana Braga, que era a menina que se revoltava com aquilo e que aí acabava destruindo o coronel, né? Mas era uma coisa difícil, mas na época tinha censura, né? Aliás, não, desculpe, a Tieta foi a primeira novela sem censura. Tieta veio depois. Roxana, qual foi a tua última novela antes da censura? A última novela com censura foi o Outro, que foi antes da Tieta. Eu já não me lembro mais. Eu sei que a Tieta foi a primeira novela depois que acabou a censura. Você se sentia se policiando quando você fez a Tieta? Isso não pode. Agora eu lembrei que pode. Não, Tieta era a volta da liberdade de expressão à televisão brasileira depois de 20 anos de ditadura. A metáfora era essa, né? Entendeu? Aliás, a gente está falando de Tieta, eu estou me lembrando do... Não, Tieta não, foi Roque Santeiro, que tinha o lobisomem, né? Uhum. A sensação que pensando aqui na Indomada e Roque Santeiro, você fazia muita coisa fantasiosa. Uhum. E a impressão que eu tenho é que nas tuas últimas novelas foram bem reais. Hoje em dia você está preferindo o realismo? Não, eu acho que a realidade é que suplantou o realismo mágico, que a gente chamava de realismo mágico. Eu acho que a realidade está tão mais absurda, né? Que aquelas novelas ficaram ingênuas. Na Indomada, por exemplo, eu tinha um personagem que era o delegado, que era o Zé de Abreu, né? E tinha um buraco na praça principal da cidade, que a prefeitura nunca fechava aquele buraco, e um dia tem uma confusão, e ele cai no buraco e desaparece, e volta meses depois, porque ele foi parar no Japão, e volta, inclusive, casado com uma geisha. E as pessoas não tiveram a menor dúvida que aquilo era verdade. Quer dizer. Você acha que se você puser no ar hoje uma novela com realismo fantástico, uma coisa assim, as pessoas não vão aceitar? Aliás, hoje estreia a Roque Santeiro no canal Viva. meia-noite. Como é que vai ser a aceitação? Você acha do público jovem que só ouviu falar na Porcina e não sabe o que é? Eu acho que as pessoas vão curtir muito, tanto quanto curtiram Vale Tudo, né? Eu acho que porque o Roque Santeiro realmente é um clássico, é uma novela que bate sabe, no inconsciente mesmo, né? Tá lá, o Brasil tá ali, né? Entende? Então é impossível não gostar daquilo, né? Então, e você acha que se você escrever uma coisa fantasiosa hoje as pessoas aceitam ou não? Eu gosto de levar e de induzir o público a aceitar coisas impossíveis, né? Por exemplo, nas Duas Caras eu sempre achei que o vilão da história, que era o Dalton Vig, eu sempre achei que ele ia se redimir, né? E muitas pessoas das minhas relações diziam, olha, o público não vai aceitar isso, e não vai aceitar, e vão rejeitar a novela. E eu consegui fazer isso. No final, as pessoas estavam torcendo por ele, né? E a cena capital para que isso acontecesse foi quando ele salvou o filho de morrer afogado. A partir daí, ele virou o herói da novela. Então, eu gostaria, sim, de fazer uma novela com todos aqueles absurdos, né? Com vacas que voavam e coisas assim, né? E para ver se as pessoas embarcavam de novo, né? Eu li, vou até puxar aqui, porque eu quero ver exatamente o que você escreveu, que novela cai no gosto do público quando eles acham que aquela história da TV também acontece na vida real.
E isso se aplica hoje às suas novelas. Mas, e os sucessos que você escreveu antes disso, que tinham toda essa fantasia? Como é que você explica esse sucesso, já que não tem relação? Mas todas essas histórias, todas essas fantasias, entre aspas, elas eram retiradas de um repertório de histórias brasileiras que você ouvia por aí, pelo interior afora. A maioria dos brasileiros até então vinham da área rural, vinham das cidades pequenas, conheciam a mulher de branco, já tinham visto, alguém já tinha falado para eles sobre alguma mulher de branco que aparecia em algum lugar. Então, as pessoas reconheciam essas histórias. É como se, isso estava lá no inconsciente das pessoas. Hoje em dia, a gente é muito mais urbano do que era naquela época. Eu acho que, por isso, talvez seja mais difícil você pegar aquele universo, como ele era, né, e transpor de novo para uma novela. Você gosta de reality TV? Você assiste Big Brother, essas coisas? Te agrada? Essas coisas viciam, né? Quer dizer, a verdade é essa. Eu não vou dizer para vocês que eu não vejo. Se eu ver uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu começo a ver. Agora mesmo eu estava em Lisboa e tinha um que, quando fizeram aqui, eu achei um horror, que era Peso Pesado. Não, o ganhador, o perdedor... das pessoas gordas. Das pessoas gordas. E estava lá em Lisboa, lá se chamava Peso Pesado. E eu comecei a ver, porque no primeiro dia aquelas pessoas tiravam a roupa, né, e ficavam só de cuecas e eram pesadas. E eram, quer dizer, as mulheres de calcinha e sutiã. E eram verdadeiros, né, as coisas assim, inacreditáveis, né? E aí eu comecei a ver e comecei a ficar impressionado, porque alguns começaram a perder peso violentamente. Quer dizer, quando eu saí de lá, agora tinha um sujeito que pesava 170 quilos e que já tinha perdido 38. Não, e eu fiquei viciado naquilo, eu via toda noite. E eles eram gordinhos, mas eram maus, entendeu? Não eram gordinhos, eles eram muito gordos. Porque a gente sempre acha que os gordinhos são todos uns fofos, né? Eles não, eles conspiravam uns contra os outros, era uma coisa pavorosa. Qual que é essa tua ligação com Portugal? Você fala muito de Lisboa, você tem um restaurante lá, não é isso? Eu tenho um restaurante chamado Brasileiríssimo. E como surgiu a tua ligação com Portugal? Bom, eu só conheci Portugal em 1997. Eu nunca tinha ido a Portugal, eu fui em 97, já tinha ido em muitos lugares, mas em todos os lugares do mundo onde você vai, você se sente sempre um turista ou um estrangeiro. Você pode morar, esses brasileiros que moram na França há 30 anos e que quando passam lá na padaria, o dono da padaria cumprimenta, bonjour, monsieur. Eles continuam achando que nós somos estrangeiros e a gente continua se sentindo estrangeiro. E eu descobri o seguinte: quando você chega em Portugal, você não se sente estrangeiro. E não é só por causa da língua, é porque você reconhece coisas assim, da comida, da cultura, das expressões populares, coisas que são brasileiras e são portuguesas. Você percebe que nós somos realmente muito próximos, né? Você logo se sente à vontade ali. Se sente mais inteligente que todo mundo também, que é ótimo. Não. Estava ali, eu não podia perder. Essa piada eu não faço. Olha, você está fazendo uma novela lá, né? Supervisionando? Não, eu supervisionei uma novela chamada Laços de Sangue, que foi o maior sucesso de todos os tempos da SIC, e foi muito engraçado, porque a novela devia ter 180 capítulos, e já está... Ok. Já está no capítulo 322. A vilã a gente já fez tudo que tinha que fazer. A vilã já perdeu a memória, já caiu no rio e desapareceu. Não temos mais o que fazer. E você continua supervisionando? Continuo. A essa altura já gastamos o repertório todo. Aliás, você acha que as novelas aqui do Brasil estão muito longas ou é o tamanho que você gosta? Não, eu acho que 200 capítulos é um bom tamanho. Porque tem um grupo de autores reclamando que querem diminuir. Não, mas você sabe que a novela é o único produto realmente que se paga e dá lucro na televisão, né? Quer dizer, porque como ela é feita a longo prazo, né? E com os mesmos cenários, os mesmos atores, tudo isso, então ela acaba dando lucro, né? Mas se você diminuir o número de capítulos, ela vai deixar de dar lucro. As minisséries, por exemplo, dão um prejuízo monumental, né? Eles gastam uma fortuna naquilo, depois passa meia-noite, ninguém vê, né? O autor é prestigiadíssimo. Você tem vontade? Porque eu sei que você assiste séries americanas, você gosta, né? Gosto. Você teria vontade de fazer isso? Eu sei que você fez algumas, mas é uma coisa que você acha
Primeiro, você gostaria que emplacasse? Você acha que emplaca no futuro? Olha, eu acho que o seriado, no formato que os americanos fazem, que eu acho que eles atingiram a perfeição nisso, é o que o público do mundo inteiro está querendo ver. E aquilo é vendido para todo lugar. Então, nós temos que aprender a fazer aquilo. Se a gente quer disputar mercado, tem que fazer seriado. Quer dizer, as nossas novelas não são vendidas para vários países. Uma coisa que eu descobri na França, por exemplo, eles não compram as novelas brasileiras, eles preferem as mexicanas, porque eles acham que novela tem que ser muito ruim, né? Então, as nossas não servem para eles, porque não são tão ruins assim. Então, nós temos que fazer seriados. É isso que as pessoas estão comprando, é isso que as pessoas querem ver, e nós não sabemos fazer. O quê? Não sabemos fazer o quê? Você está dizendo escrever? Você acha que a linguagem... Eu acho que a gente ainda está na fase da sitcom, que é uma coisa assim, que já ficou muito para trás nos seriados. A gente ainda está na época do Friends, Will and Grace, essas coisas. O seriado não é mais aquilo, entendeu? E a gente tem que aprender a fazer. Mas o que é aprender? Você está dizendo que falta bons roteiristas, falta boa iluminação, falta o quê? Não, eu acho que a gente tem que ver os seriados americanos, ver como é que eles fazem, porque eles atingiram a perfeição nisso, entendeu? E aprender que o seriado não é apenas uma ação entre amigos, não é você juntar um diretor e duas atrizes e dizer, vamos fazer um seriado. E apresenta uma ideia de uma lauda e meia e está pronto o seriado. Eu agora, quando eu fiz Lara com Z, nós entregamos o book do seriado para a TV Globo, e o book do seriado, que tinha tudo sobre o seriado, inclusive com aberturas para mais 3 temporadas, era um livro de 180 páginas, entende? No qual a gente dizia como os personagens se vestiam, como eles falavam, tudo. Quer dizer, é isso que os americanos fazem. O seriado é coisa muito séria. Não pode ser uma brincadeira entre amigos, entendeu? Eu mencionei aqui falta de bons autores, porque isso é uma coisa que eu já escutei, que faltam autores. Por que você acha que se repetem tanto os mesmos autores? Você acha que é porque é um grupinho fechado ou porque falta gente boa para entrar nesse mercado? Você diz no mercado das novelas? Porque as novelas são sempre aqueles mesmos... São 5 ararinhas azuis. São sempre os mesmos. Que estão morrendo daqui a pouco. Especialmente a novela... Não. E você acha que isso por que não tem outros? É porque ninguém deixa entrar ou porque falta talento? Bom, eu tenho várias teorias sobre isso. Quer dizer, a primeira eu acho a seguinte: a primeira grande leva de novelistas veio do rádio, que era uma coisa que era o rádio, você era obrigado a uma disciplina terrível. Quem trabalhava no rádio era, né, entende? Então, a primeira grande leva de jornalistas veio do rádio, era a Janete Kleber, Dias Gomes, essas pessoas todas, Ivani Ribeiro, todos esses. Depois veio uma segunda grande leva do jornalismo, que eram pessoas que trabalhavam em jornal, mas que eram ficcionistas, queriam ser ficcionistas e também foram submetidos a essa disciplina do jornalismo. Você veio nessa turma. E agora, eu acho que não tem mais onde você garimpar autores, a não ser nos condomínios da classe média, onde eles foram nascidos e criados e onde não tiveram experiência de vida. Quem não tem experiência de vida, quem não viveu, quem não foi para a rua, não pode escrever novela. Você, por mais talentoso que você seja, você vai acabar fazendo como é que se diz? Colagens de várias novelas que você viu, e não do que você presenciou na vida real, porque você não teve vida real, você ficou preso lá no condomínio. Tem muito garoto na Barra, que eu conheço, que não sabe onde é o centro da cidade. Você está dizendo, então, pode até ter uma mão boa para escrever, mas não tem conteúdo. Não tem vivência, não tem experiência, não tem vivência. Sem vivência, novela é uma coisa que exige que você... Sabe, você não escreve sobre o que você não viu. E para escrever uma novela, você tem que ter visto muita coisa, entendeu? Então a coisa só vai piorar, quer dizer, não vão aparecer mais autores. Eu acho difícil. Tem autores talentosíssimos, jovens, que a gente reconhece que eles são talentosos, mas eles não têm esse lado da experiência, de passar a verdade. Você vê, esse cara realmente deve ter passado por isso, deve ter vivido isso. E você sacou... quantas masterclasses foram? 2? 2. Você percebeu isso nas tuas masterclasses? Eu acho que sim. Eu acho que tem uma falta jogo de cintura nas pessoas que você só adquire com experiência de vida, com vivência, entendeu? Foi legal fazer? Você gostou de fazer? Olha, é uma coisa muito complicada, porque eu descobri que as pessoas ficam um pouco dependentes de você, né? Achando que depois da masterclass você tem que, de alguma maneira, encaminhá-las, né?
o que... Muita gente deve estar imaginando que entre lá já pensando nisso, não? Sim, sim, sim. Achando que você vai botar ali para trabalhar junto. Mas o grande barato é que das 30 pessoas que fizeram a Masterclass comigo, nesse momento, 10 estão contratadas pela TV Globo. Então de certa forma, conseguiram o que queriam. Mas dos outros 20, teve pelo menos um que... Para quem não sabe, ele está sendo processado. Não, o processo foi arquivado. Já foi? E numa boa? Numa boa. Não te custou muito? Não, custou a pessoa que perdeu o processo. Já foi? Eu achei que era coisa que ia correr ainda. Não. A coisa foi sumária. A acusação foi sumária e foi... A juíza mandou arquivar o acusador arcou com as custas do processo. E te broxou de dar mais classe isso aí? Bom, eu não posso nem pensar nisso agora porque eu estou fazendo novela. Eu não posso fazer Masterclass esse ano, né? Então, mas provavelmente eu vou pensar 2 vezes e 4 vezes na hora de selecionar os alunos. Você falou agora de gente que quer se aproximar e aprender. Então, vamos pular para o assunto atores. Como é que é o teu relacionamento com atores? Você escreve papéis para atores? Não, eu não escrevo para atores. Primeiro eu penso nas minhas tramas. Depois eu penso nos personagens. Eu crio os personagens. Aí dou nome aos personagens, que a coisa mais importante para mim são os nomes. Eu fiquei até o capítulo 20 da novela sem saber o nome do personagem do Eric Johnson, porque eu não conseguia achar o nome que eu achava que tinha que ser o nome do personagem. Então, ele tinha só um apelido, que era Gigante. Aí, no capítulo 20, eu descobri que o nome dele era Honório. Então, eu só penso nos atores depois que eu tenho os personagens. Mas você está dizendo que você escreveu desde o começo e já era o Eric Johnson. Sim, mas que já tinha sido escalado. Isso depois da fase de escalação, eu digo, né? Você escreve tudo, faz todos os personagens, depois você vai atrás. Você nunca prepara um personagem pensando, esse tem que ser fulano. Não, nunca faço isso. Agora, o problema é que eu escrevo para atores. Eu adoro ver os atores, o que os atores fazem com o meu texto. Eu sou o maior fã dos atores. Quer dizer, ao contrário de muitos autores que gostam de brilhar com o texto, eu não. Eu gosto de ver os atores brilharem. Eu gosto de ver como é que os atores vão dizer meu texto. Que coisas inesperadas eles vão colocar ali, que reações, sabe? Eu adoro ver isso. Você não liga para caco, então? Mexerem no teu texto? Não, se for um caco muito bom, eu imediatamente eu adoto. Né? Exemplo, diz um que tem aqui. Eu sei de um, eu quero ver se você vai mencionar esse. Diz um que tem apego, que era bom caqueiro. O Paulo Beto na Tieta, ele tinha uns três cacos que ele botou e que eu adotei na hora. Eu tinha pensado no outro, tinha pensado no Wilker. Não, o Wilker também, mas o fenomenal não era do Wilker. Não era? Não. Porque eu lembro aquela troca de pronome, sim. Ele me disse-me. Ele me disse, isso sim era dele, mas o fenomenal não. Agora minha cabeça perdeu aqui. Você falou do Paulo... bordão. E aí, se alguém... Bordão é uma coisa que surge da boca do ator ou você que bota lá? Não, aí sou eu que boto. Porque o bordão é uma frase, né? Não é apenas uma expressão, uma frase. Quer dizer, e se você deixar o ator botar uma frase inteira, aí daqui a pouco ele bota 10. Aquela do senhorzinho Malta, aquela que era tô certo ou tô errado? Pois é, aquilo ali foi aquilo ali quem botou na novela foi o Paulo Biratã. Mas ele botou pelo seguinte, porque eu contei para ele uma história. Uma vez eu fui em Brasília falar com a doutora Solange, que era chefe da censura, porque eu tinha um especial em que eu empregada, que aliás é uma história original do Ferreira Goulart, que eu adaptei, e sobre uma família de classe média, e tinha uma empregada que falava o tempo inteiro com o gato, né? E era a única chance dela de falar naquela casa era com o gato, então ela conversava com o gato. E a censora cortou todas essas cenas, né? Cortou todas as cenas do gato. E aí nós fomos, a TV Globo ficou perplexa com isso, porque chegou um ponto, quando começa a cortar as falas, a conversa com o gato, né? Não dá mais, você não sabe mais o que é que vai poder fazer. E resolveram que devia ir uma comissão de... Essa história tem um desdobramento, eu vou ter que contar. Resolveram mandar uma comissão de autores em Brasília falar com a doutora Solange Hernandes, que era a chefe da censura.
E fomos eu, Euclides Marinho, o Lauro César Muniz e mais alguns no avião, o Paulo Afonso Grisoli também foi. E quando o avião está meia hora de voo, sai do Rio para Brasília, meia hora de voo, a cabine despressuriza, as máscaras não caem, e aí o comandante embica o avião, e aí desce assim, de 10 mil metros para 1.000 metros, sei lá quanto, e nós todos ficamos lá completamente paralisados com aquele horror, né? E quando chegamos na doutora Solange, tudo que a gente podia dizer para ela era sim, senhora, né? Não há nada. Tudo. Mas aí aconteceu o seguinte, ela tinha um cacuete que era muito interessante, que era uma maneira de desviar a atenção do interlocutor. Ela usava umas pulseiras de metal e quando falava, de vez em quando ela fazia assim com aquilo, e aí você olhava para o braço dela e aí já se perdia, né? Entende? Mas ela ficou muito perplexa com a história do gato. Ela mesma ficou perplexa. E chamou a censora, que tinha cortado as falas todas, e perguntou para ela, doutora, porque todas se tratavam assim, doutora, né? Doutora, por que a senhora cortou isso? E aí diz a doutora, ora, doutora, uma empregada falando com um gato, é claro que aí tem coisa, né? E aí, quando eu cheguei no Rio de volta, eu contei para o Paulo Biratã essa história das pulseiras, né? E aí foi ele que fez o Lima fazer aquilo, das pulseiras, entendeu? Como é que você escolhe os atores? Depois de escritos os personagens, você chama para teste, alguém te passa uma lista, qual que é o teu critério de seleção? É um processo muito complicado, porque, veja bem, eu estou em casa trabalhando. Quem vai conviver com os atores durante 8, 10 meses é o diretor, né? Então, você tem os seus preferidos, quer dizer, você, nesse personagem aqui, o ator tal é ideal. Mas você tem que saber se o diretor curte aquele ator também, né? Se ele, sabe, porque senão ele não vai ter boa vontade, a boa vontade necessária para que tudo dê certo. Então é um processo muito complicado. Você tem que saber negociar, né? Então você está dizendo que tem uns seus, uns dele, é mais ou menos isso? Não, acho que são todos nossos. Você diz não para algum, às vezes fala esse não. Para o diretor fala esse cara vai ser bom. Acontece? Tem tanto ator aqui. Ué, mas não precisa dizer quem é, só para mim. Não. Eu tenho uma frase que eu uso, que eu falo assim, quando é alguém que eu acho que não vai funcionar ali, eu digo assim, mas eu não sei escrever para ele. Aí ninguém fala mais nada, né? Então já sabem, se alguém lê por aí, eu não sei escrever para ele, é isso. Mas eu sei escrever para todos, porque eu adoro todos. E o negócio de reserva, como é que... Eu sou contra. Eu acho que a novela da vez é a que tem primazia. Esse negócio de reservar ator para daqui a 5 anos, entendeu? Eu acho isso uma palhaçada. E tem uma solução para agradar a todos? É a emissora parar com isso. Quer dizer, a novela que vai entrar agora é que tem absoluta primazia, claro, porque senão, não sabe, você quer um ator e ele está reservado para 2015. Sabe? É um certo exagero. Reservam tão para frente assim? Não, tem autor que não tem ainda sinopse, nem história, nem nada, mas já tem elenco reservado. Isso não é legal, entendeu? Porque eu acho que os atores gostam de trabalhar, né? Gostam. Todo mundo gosta. Por falar em TV e nas obrigações da TV, como é que é o negócio de merchandising para você? Eu sei que tem merchandising nas novelas. Você é obrigado, às vezes, a botar merchandising? Já disse não para algum? Não, a última palavra é sempre do autor. Quando você vai fazer a novela, quando a novela está prestes a entrar no ar, eles apresentam uma lista para você de possibilidades, né? E aí você tem todo o direito de dizer, olha, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. E isso é acatado. Agora, quando você diz isso aqui sim, aí você tem que fazer. Você acha que atrapalha o andamento criativo, você colocar muito merchandising? Não. Não? Não. Faz parte do jogo. Eu sempre cito um filme chamado Os Gritos do Silêncio, que era um filme terrível, barra pesada, sobre uma revolução daqueles países asiáticos, que eu não me lembro mais qual era, e tinha uma cena incrível de a cidade totalmente destruída, os carros virados, incêndios, não sei o quê. E no meio daquilo tudo tinha um caminhão de Coca-Cola virado e tinha um tailandês, era na Tailândia o filme,
E eu tinha um tailandês que pega uma Coca-Cola daquelas e bebe. Isso é um merchandising, né? Na situação mais implausível, sabe? E está lá e funcionou e ajudou a pagar o filme, né? E merchandising social? Defender causas, esse tipo de coisa. Coisas de cunho social na novela. Olha só, novela é folhetim. Folhetim é trama. O que conta para a novela são as tramas. São as tramas e são os personagens que participam dessas tramas. Se você diz assim, não, agora eu vou escrever uma novela sobre, sei lá, os homeless, não sei o quê. Mas qual é a história? Você não tem história, você tem o tema, você tem, sabe, o tema social, o merchandising social. Isso não funciona, o público não quer ver isso, o público quer ver isso no Globo Repórter. Na novela, não. Na novela, ele quer ver uma boa história, muito bem contada, muito bem interpretada, muito bem escrita e muito bem dirigida. Sabe? E se você conseguir, nessa sua boa história, inserir o merchandising social de maneira em que ele não destoe da trama, aí está tudo bem. Agora, você não pode fazer uma novela só de merchandising social. Não funciona. Você se preocupa se preocupa muito em colocar isso nas suas novelas, ou se pintar, pintou, você espera a sugestão? Como é que vai para... Eu estou lembrando de uma aqui em Senhora do Destino, que teve a Lady Diane, que você teve a história lá de engravidar, não é isso? De gravidez juvenil. Uhum. Aquilo lá foi pedido de alguém? Foi um negócio que você achou que tinha que ser feito? Não, aquilo foi porque tinha uma maternidade chamada Leila Diniz, que era em Jacarepaguá, nessa época, agora é na Barra, e uma vez eu passei lá de carro e tinha uma fila de gestantes, esperando a vez de ser atendidas, e aí, quando eu olhei, eu descobri que a maioria daquelas gestantes tinha de 18 anos para baixo. E aí eu percebi que isso era um problema. No subúrbio era um problema. As meninas engravidam, os homens somem, entende? Geralmente são os pais da menina que criam o filho. E aí eu resolvi colocar uma história, mas é uma história, entendeu? Aquilo não entra de contrabando na minha novela. Então tem que te inspirar de alguma forma, você assiste em algum lugar, ou tem uma ideia e fala, isso é legal. Uhum. Mas eles dão sugestões e às vezes eu aceito. Quando elas são legais, eu aceito. Já deram alguma? Já tem alguma coisa para a Fina Estampa? Eles me mandaram um e-mail, mas eu ainda não abri. Eles quem? Quem são eles? Tem um departamento, né, que cuida disso na emissora. Eu achava que você estava falando do pessoal que entra no teu blog, coisa e tal. Não. Tem um departamento que cuida da merchandising social, entendeu? Eu não sabia. Claro. Não sabia, não. É porque é interessante que a novela fale dessas coisas, né? Mas tem que falar muito bem. Não pode falar de graça, né? Sabe que falando, não sei porque eu me lembrei disso agora, uma coisa de ator que eu esqueci de perguntar, que você disse que gosta muito de ter esse input dos atores. Você bate papo, você dá abertura para isso, para conversar com atores durante a novela, ou você cria um espaço? É uma pergunta, estou fazendo a maior, porque eu sei que tem gente que quer ouvir isso e fala, pelo menos, adoro conversar com eles, mas eu não acho que seja uma coisa obrigatória, é isso? Olha só, eu sempre digo que o dia do autor de novelas tinha que ter 36 horas. Como o dia só tem 24, ele está sempre atrasado. Então, ele não tem tempo para conversar com os atores, porque o elenco tem 40, 50, 60 atores, né? Se você for conversar com os atores durante a novela, você não escreve, né? Eles tentam, tem muita gente sempre querendo falar? Não. Porque quando a gente faz aquela famosa reunião, que é a reunião que deslancha a novela, tudo isso, geralmente o diretor, a meu pedido, diz, olha, o Aguinaldo está aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a hora é essa. E aí todo mundo faz pergunta e eu respondo. Mas depois, durante a novela, você não tem tempo para fazer isso, entendeu? E você se preserva de ir à rua, tirando o fato de você não ter tempo algum, o tempo livre que você tem, você se preserva de sair por aí para não vir gente falar, e aí, estou fazendo direito, aquela coisa toda? Não. E além disso, na verdade, tem atores com quem eu falo. Você tem muitos amigos, atores? Tenho poucos amigos, mas muito bons. Você frequenta mesmo? Eu sou muito caseiro. Na verdade, eu frequento pouco qualquer ambiente, entendeu? Eu vivo mais em casa que em qualquer outro lugar. E durante as novelas? Eu sou mais fã dos atores, quer dizer, isso eu sou. Eu adoro ver os atores, adoro ver o trabalho dos atores, dos bons atores, dos grandes atores, que nós temos atores imensos, né? Diz alguns dos quais você é fã. Não, eu vou dizer um... Eu vou te falar dos novos, da nova geração. Tem alguém que fale, esse cara é incrível, essa menina é incrível? Olha, nós temos uma geração de meninas fantásticas. Essa novíssima geração de meninas que apareceu aí
é fantástica. Eu estou muito empolgado com elas todas. Tem alguma grande aposta na tua novela? Tem várias. Mas já que você quer que eu cite dê um exemplo de um desses atores imensos que eu falei, eu vou citar uma, porque ontem, por acaso, eu escrevi a cena em que ela entra na minha novela, que é Eva Vilma. Eu acho que ela está por aí, hein? Ah lá. Eu ontem realmente escrevi a cena em que ela entra na novela e a primeira fala, ela está em Nova York, porque ela mora lá em Nova York, vai ter que fugir de lá por causa da máfia, e eu não resisti. A primeira fala que ela diz na novela é "Oh, shit, my God". E eu li que 2 dos teus personagens favoritos foi ela quem fez. Isso, é a Hilda Pontes e a Altiva. Jesus, né? Olha só. Peraí, que eu agora me perdi rapidamente. Mas eu gostaria de colocar que para o ator não existe nada mais prazeroso do que o diálogo que se estabelece quando a gente está fazendo e o autor lê e devolve. Isso é a coisa mais prazerosa. Pois é, exatamente. Na verdade, a gente dialoga o tempo inteiro. Né? A gente dialoga o tempo inteiro. Os atores nos dão coisas incríveis, né? Quando a gente vê o trabalho deles no ar, e a gente devolve. É um diálogo permanente, na verdade, sem que a gente precise se falar, entendeu? Tem algum assunto que seja intratável, você acha, em novela, que não dá para botar no ar? Tem vários assuntos que eu acho que você não pode... Porque, veja bem, a novela é um produto muito... A novela é um produto que atinge um público muito vasto, né? Então, você tem que saber que certos temas, assim, certos assuntos são do interesse de uma fatia muito pequena desse público, né? Entende? E uma fatia muito pequena é capaz de aceitar uma discussão em torno desse tema. Então, eu evito certos temas que eu sei que não são do agrado da maioria, né? Quais são? Tem vários. Eu prefiro nem falar. Você acha que a história do beijo gay é um desses? Se enquadra nisso? Não, eu acho que não. Eu acho que o beijo gay tem a ver um pouco com hipocrisia. Mas eu acho que, por exemplo, essa coisa da pedofilia, que é uma coisa que mexe muito com... Né, é um assunto que você, sabe, numa novela, não é um assunto para ser discutido numa novela, porque é um assunto para ser discutido em muitíssima profundidade, e a novela não permite isso, né? Entende? Tem coisas que você não coloca na novela, mas você escreve muita coisa no seu blog. Você escreve na internet umas coisas e tem sempre muita polêmica quando Aguinaldo Silva está ali na internet. Isso é de propósito? Você faz isso? Ou é da tua personalidade? Você acha que você é um cara polêmico? Ou você faz de propósito? Para movimentar a tua novela, essas coisas? Não, eu acho que o blog é o meu espaço. Ali eu posso dizer o que eu quiser, desde que eu não seja ofensivo, claro, nem seja... mas eu posso dizer o que eu quiser. Eu não abro mão de ter minhas opiniões e de formular essas opiniões. Então, o blog é o meu canal de comunicação com as pessoas que concordam comigo, que me compreendem, e também os que não aceitam o que eu falo e me arrasam, esculhambam comigo. Mas eu sou polêmico só por isso, porque eu me recuso a ser hipócrita. Sabe, quando eu quero dizer as coisas, eu digo, e acabou, né? Claro que eu tenho muito cuidado para não ofender as pessoas, né? Porque a internet é muito perigosa por isso. A internet não tem volta, né? Quando você escreve uma coisa, aquilo é definitivo, né? Algumas vezes eu escrevi coisas das quais me arrependi, mas aí já era tarde, né? E alguma coisa que você tenha se arrependido de fazer para a televisão? Alguma coisa que... Alguma obra tua que você hoje não faria de novo? Não, nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Alguma obra que você queira fazer no teu futuro? Fala, isso eu preciso fazer. Eu queria fazer de novo, mas eu não sei que isso não vai ser possível, a minissérie Tenda dos Milagres. Mas você já fez? Já fiz, mas fiz em circunstâncias muito precárias. Nós não tínhamos um bom elenco de atores negros na época, e hoje nós temos atores negros fantásticos, entendeu? E eu queria, e não tínhamos as condições de produção que temos hoje. Foi tudo muito improvisado. A minissérie é muito bonita, é exibida uma vez por ano na Alemanha, não sei porquê. Acho que tem a ver com a má consciência lá deles. Mas o fato é que eu gostaria de fazer aquilo de novo
nas condições de produção que nós temos atualmente e com os fantásticos atores negros que nós temos atualmente. Queria te agradecer. Já me deram a plaquinha ali para encerrar. Então, Aguinaldo... Ah, não! Encerrar não. Eu preciso falar mais uma coisa. Eu queria que você desse uma canja sobre Fina Estampa. Falasse um pouco da novela, do que esperar. Conta um pouquinho de Fina Estampa para a gente. Não, contar um pouquinho não posso contar, porque o pouco que eu contei já apareceu em outras novelas. Vocês estão garfando assim, mas já está escrito lá. Impressionantemente. Então, eu prefiro não contar. O que eu posso dizer é o seguinte, é que Fina Estampa é uma novela altamente popular, é uma novela assim, onde as pessoas todas têm objetivos na vida, quer dizer, todo mundo trabalha ou estuda, todo mundo sai de casa muito cedo para ir à luta, sabe? Não tem ninguém que esteja assim ocupado apenas em fazer maldades ou em maquinar ou em manipular pessoas. Eu acho que é um novelão, porque tem uma história, tem um folhetinesca que é muito forte, mas ela é uma novela assim mais tradicional. Eu diria que ela é uma novela mais para a Senhora do Destino do que para Duas Caras. Tem algumas fantasias? Vai botar alguma coisa fantástica lá ou é bem realista? Não, é bem realista. Tem uma personagem que é uma menina que faz uma garota de programa, que faz vida ali na Sernambetiba e que descobre que tem um dom. Ela prevê coisas. E ela tem pavor disso, ela tenta fugir disso desesperadamente, mas isso começa a ficar cada vez mais forte nela. Seria um pouco o equivalente ao que foi o Chico Xavier, ou seja, alguém que mesmo não querendo, acaba se tornando um vidente, uma pessoa, sabe? Só que com pouca roupa. Hein? Só que com pouca roupa. No começo, sim, depois não. Espero que não explodam a Sernambetiba, que eu moro ali perto, né? Você não vai ter que destruir. Obrigado, Aguinaldo. Eu espero Obrigado muito você. sucesso para a tua novela. Muito obrigado por ter vindo, que eu sei que você está numa escrevinhação. Pois Obrigado. Obrigado. Obrigado.